Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Avelino e, bom, prazer. Vou falar como que eu geralmente estou escalando meus projetos de web e com o decorrer aí vocês vão entender o que é. Bom, eu sou, segundo a USP, eu sou matemático. Eu não acredito muito, mas ok. Eu sou pai. Ali está meu e-mail, quem quiser mandar e-mail para mim. Meu Twitter, vão trocar ideia, pode mandar pergunta por lá, vamos falar besteira, e é isso aí. Bom, alguém conhece o Filmou? É uma rede social de filme. Bom, legal. Eu sou um dos sócios do projeto, o cara que cuida da parte técnica. E eu não tenho só esse projeto. Eu tenho também um projeto de conteúdo adulto, que é um site de conteúdo adulto. Eu tentei esconder o nome ali, mas se você procurar samba, alguma coisa de conteúdo adulto, você deve achar. Ele tem média de 55 milhões de page view dias, então é mais sobre esse cara aí que a gente vai falar, o que eu uso, o que eu faço para escalar ele, e é isso. Bom, um pouquinho da história sobre ele, né? Então, desde moleque eu gosto muito de conteúdo adulto. E eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Eu acho que bastante gente gosta e 30% do meu tráfego é mulher. Então, mulher também gosta. Bom, ele nasceu dos meus favoritos, na época de faculdade. E logo que depois que eu casei, eu não achava os vídeos que eu tinha nos meus favoritos. Então, o site nasceu. Então, ele nasceu para uso próprio. E isso tem alguma ligação, né? Tipo, casar, conteúdo adulto, eu acho que significa alguma coisa. Então, ele nasceu em WordPress, que era a primeira coisa mais rápida para se subir na internet. Em alguns cliques ele está online. Depois de 6 meses, mais ou menos, eu percebi que o tráfego começou a aumentar muito, cara. Praticamente, o que eu fazia? Eu colocava o título do vídeo, o link, e você ia para o site de destino. Praticamente era um catálogo só de conteúdo, e eu tentava categorizar algumas coisas. Só que na época não era WordPress, eu não queria investir tempo, era para mim. Ok. Depois de 1 ano, um servidor não aguentou mais. Então, eu coloquei mais um servidor para servir o WordPress. Bom, legal. Passou mais um tempo, eu estava com 4 servidores servindo o WordPress. E eu sempre levei como um hobby meu, de gostar de conteúdo adulto. E isso estava me tornando um problema, porque eu trabalhava por uma empresa, tinha esse site aí que já tinha 4 servidores, o site não dava dinheiro, e eu tirando dinheiro do meu bolso, né? Eu falei, caramba, eu sou um programador de merda, né, cara? Eu estou usando o WordPress, sendo que eu poderia otimizar ou o WordPress ou fazer alguma outra coisa. Bom, eu sempre gostei de Python. Então, eu gosto muito de Python, tem muitas coisas boas, não tem tanta coisa ruim, mas tem coisa boa. Eu falei, pô, como eu gosto de Python, é a minha linguagem principal, que geralmente eu faço as coisas, vou reescrever tudo em Python. Bom, legal. Comecei a reescrevi tudo usando o Django lá, que era o que eu fazia o meu dia a dia, na empresa que eu trabalhava. E, bom, beleza, de 4 servidores eu reduzi para 2, porque eu queria ter um respaldo aí, se subisse o tráfego, ele aguentava. Bom, depois de um tempo eu estava com 4 servidores de novo. Falei, cara, eu estou fazendo esse negócio totalmente errado. Então, eu preciso pensar em quê? Na minha arquitetura de software. Bom, como que eu faço para escalar um site? Coloco um monte de máquina. Beleza, mas esse negócio não me dá dinheiro. E aí? Então, fui lá, refleti algum tempo. E servir HTML estático é muito simples, cara. Você coloca lá no servidor HTTP e boa, escalei meu site. Só que aí começou o meu problema. Eu preciso gerar esses HTTP, ou esses HTML. Bom, beleza, refleti. Consegui chegar a um algoritmo lá que gerava os HTMLs, com layout bonitinho, o cara conseguia navegar no site. Só que eu tenho muito dado. E o que é esse samba, né, que eu estou falando?
Hoje ele é um agregador de conteúdo adulto, então eu tenho um robozinho lá que fica crawleando vários sites de conteúdo adulto e indexando no meu banco, e desse banco eu monto esses HTML. Hoje eu tenho média de 2,5 teras de dados nesse banco. Na época eu tinha 250 GB, mais ou menos. E já era um problema, porque eu estava levando média de 6 horas para gerar o site inteiro. Então o algoritmo lá em Python gerava o site em 6 horas. Eu falei, pô, se eu crescer esse meu site, eu vou demorar mais tempo. Então pode chegar a caso que eu vou demorar 3 dias para gerar meu site inteiro. E eu fui estudar outras coisas que tinha no mercado, outras tecnologias. Foi até bacana que a palestra anterior foi sobre Go, que é o que eu estou usando hoje. Por quê? Porque é muito simples trabalhar com assíncrono em Go. Então, Python atenderia, eu conseguiria fazer em Python? Conseguiria. Só que tem a questão de trabalhar com assíncrono em Python, que não é um negócio bem confortável. Bom, então, vagamente, essa é a história do Samba. Hoje ele é em Go, ele leva média de 6 horas para gerar o site, com a minha base inteira que eu tenho. E é isso. Bom, arquitetura de software. Quem gosta de brincar com a arquitetura de software? Quem faz isso dia a dia, geralmente? Bom, legal. É um assunto muito complicado para se falar sobre arquitetura de software. Começa que não existe uma bala de prata. Uma solução eu não consigo implementar em qualquer lugar. Eu posso tentar usar essa solução porque o Avelino foi lá e falou que é a melhor solução, só que pode ser que o seu projeto não funcione, cara. Então, essa solução que eu cheguei aí de gerar HTML estático funciona para o meu caso. O meu caso que eu tenho muitos acessos, meu caso que eu tenho muito usuário que não busca muito conteúdo, eu já trago conteúdo para o usuário. Apesar que hoje tem um esquema de busca fake lá, só que aquilo lá não é uma busca, é HTML estático também gerado. Mas é a solução que eu cheguei para atender o meu caso, que eu tenho 55 milhões de page view dia. Bom, voltando na parte de arquitetura. Não importa a tecnologia que você está usando, você consegue implementar seu software em qualquer linguagem. Então, a solução que eu implementei em Go, antes eu tinha implementado em Python, poderia ter implementado em PHP. Eu acho que a tecnologia depende muito mais do cara que está ali escrevendo o código. Bom, falando um pouquinho mais sobre o que eu uso lá, todo mundo pensa que, como o NoSQL se tornou um hype, e todo mundo pensa que é só instalar o MongoDB e eu escalei meu banco de dados, né? Mas esse simples passo de instalar o MongoDB e implementar na sua aplicação, ele pode te trazer outros problemas que você não está preparado para isso. Como o quê? Você crescer seu storage, e aí, o que você faz? Bom, tirando outros problemas de concorrência, de lock de banco, hoje o Mongo está muito melhor nisso, mas ele teve uma série de coisas ruins que ele fazia lock no banco inteiro na hora que eu escrevia. Ah, mas é lock durante alguns segundos. Tudo bem, mas eu tenho milhares de caras escrevendo no meu banco. Então, novamente, não existe bala de prata. O que eu uso hoje no Samba? Eu uso NoSQL, Elasticsearch. Hoje, todos os meus índices estão em cima de Elasticsearch, mas ele já foi MongoDB, ele já passou por Riak, e hoje está em cima de Elasticsearch. Só que, eu poderia usar só o Elasticsearch para fazer isso? Cara, poderia. Só que meu banco, meu uso de memória, meu uso de disco, seria muito grande. Porque os indexes do Elasticsearch, em algum momento, ele vai persistir em disco aquilo, para ficar mais fácil de restaurar para a memória. E eu teria que, no mínimo, ter um parque de máquina aí para aguentar os dados que eu tenho. Então, hoje, o Samba ele usa parte Elasticsearch,
parte está em um banco relacional. Então, o que eu falo para quem quer trabalhar com Elasticsearch, trabalhar com muita concorrência de acesso? Tenta imaginar qual é o melhor cenário e tenta imaginar cenários que você vai ter. Ah, eu tenho 10 usuários acessando meu sistema? Cara, um banco relacional atende você. Você não precisa de um NoSQL para escalar o seu sistema. O NoSQL pode ser o luxo ou o problema do seu sistema. Bom, banco relacional. É muito legal trabalhar com banco relacional, porque a academia evangeliza isso, e isso pode se tornar um problema. Antes de eu ir 100% para esse mundo de conteúdo adulto, eu atendia portais. Então, eu escrevi já existe vários CMS, então quero ter o meu. Então, eu escrevi um CMS, teve um motivo para ele nascer, lógico, mas os portais tinham muito acesso e os usuários tinham que ficar conectados por N motivos. Regra de negócio. Bom, em algum momento, eu tive que desnormalizar algumas coisas do banco de dados por causa de performance. Porque eu fazia join entre muitas tabelas e isso me trazia um grande problema. Se eu chego com essa abordagem por um acadêmico, ele quer arrancar meu pescoço, cara. Então, quando o sistema começa a crescer, a gente tem que tomar algumas atitudes que pode ser um pouco fora do padrão. Esse que é o grande problema. Porque é tentativa e erro. Pode funcionar comigo, mas com uma outra aplicação não vai funcionar. Um outro exemplo em banco relacional, eu trabalhava numa empresa de estatística. Como eu sou matemático, eu trabalhava nessa empresa de estatística e lá a gente desenvolvia sistema para pesquisa clínica. Bom, na época eu já conhecia MongoDB, eu falei, MongoDB é legal pra caramba, só que eu não consigo usar aqui dentro. Lá na época a gente usava MySQL. Por que não criar um campo de texto e jogar tudo lá para dentro? Eu tenho um MongoDB aqui para mim. Funciona? Cara, funciona. Só que o problema é que eu joguei índice lá para dentro, né? Então eu tenho que trazer todos os meus dados, ler todos aqueles dados para mim achar o que eu preciso. Então, poderia ter funcionado muito bem se eu não tivesse jogado o index. E essa tabela era de log, então quase nunca era acessado. Um grande problema que a gente tem hoje em dia em banco relacional é as famosas migrações. Quando o meu sistema tem lá 20 mil registros, 50 mil registros, é muito fácil eu fazer um alter table. Ah, mas em MySQL eu consigo fazer isso com o banco ligado. Ok, tenta fazer com 1 milhão de registros. É fácil? É fácil. E 250 GB, que era o que eu tinha? Começa a ficar complicado, cara. Então, mas existe Postgre. Ok, Postgre é muito legal, funciona muito bem, só que ele dá lock na tabela, brother. Então, você sabe que você tem que agendar uma agenda. Pode ser que tenha algum jeito, que eu não conheça, que eu consigo fazer um alter table sem esse lock. Mas eu conversei com um cara que está falando não ali para mim, e ele me explicou isso, e o cara é um dos committers do Postgre. Então, cara, você vai ter que agendar uma janela. Foi exatamente isso que o cara falou para mim. E pensando nisso, o Postgre implementou algumas outras tecnologias, como trabalhar com JSON dentro do Postgre, trabalhar com um novo formato lá chamado BSON, que é um JSON binário e tal. Eu acredito que deve ter sido porque alguém já sofreu muito com isso e não queria colocar uma agenda na janela dele. Bom, quem conhece container, trabalhar com container, virtualização, esses negócios malucos? Bom, no Samba, a gente usa Docker, né? Que o Docker usa por baixo o LXC. Só que eu já passei por OpenVZ e já passei também, na verdade, a gente ainda tem uma parte que é em Jail. O Jail é como se fosse um esquema de container para BSD. Então, hoje o Samba ele é dividido em duas partes. A parte de requisição web e a parte de processamento.
Então, o que serve requisição web hoje no Samba é um BSD. Por quê? Pode ser que tenha alguma forma de fazer do jeito nativo que o BSD faz no Linux, mas eu não estudei a fundo. Então, o BSD, na hora que eu instalei e subi o sistema, ele aguentou aquele negócio tranquilo. Hoje, quando a gente recebe um DDoS, ele pega a porta e o processo que está amarrado a essa porta no Linux e começa a subir o load dele. Ele só vai cair esse load quando o cara parar de acessar ou você for matar aquilo lá. Só que o problema é que eu não consigo acessar a máquina enquanto o load está alto. No BSD ele tem um negócio bem interessante que é nativo, que quando o load começa a subir muito e sai fora da curva, ele começa a baixar a prioridade do processo. E nisso, ele subiu muito o load e tem alguma merda ali rolando. Como ele baixou a prioridade, eu consigo acessar a máquina e fazer o que eu quiser. Então eu consigo acessar a máquina e ir lá e bloquear o IP de onde está vindo o ataque. Ou bloquear a rede de IP, que geralmente é da China, alguma coisa desse tipo. Então, por esse motivo que eu uso o Jail, eu uso o BSD, na parte de receber requisição HTTP. Falando um pouquinho de servidor HTTP. Quem usa Apache aí? Levanta a mão. Legal. Nginx. Que bom. Parabéns para vocês. Bom, o Samba ele começou com Apache. Tem uma parte que ainda é Apache, mas por preguiça de migrar. Usei muito tempo mesmo, o Nginx, que é uma coisa que agora a gente está migrando. Mas é aquilo que eu comentei, cara, não existe bala de prata. Essa é a solução que eu implementei para o meu business, para o meu core business. Eu tenho arquivo estático. Então, hoje eu estava conversando com um colega da comunidade Python, e ele falou, não, eu uso muito o cache do Nginx, porque minha aplicação tem várias regras e tal, e aqui eu não preciso de cache do Nginx, eu sirvo arquivo estático. Existe um cara chamado Candy, que é um servidor HTTP em Go. Então, todas aquelas features legais que a gente escutou na palestra anterior de Go, ou que vocês lerem em algum lugar, os caras implementam. E é o primeiro servidor HTTP que implementou o HTTP 2. Então, se você instala ele na sua máquina, você já tem ele lá rodando. Então, você não precisa instalar plugin, ficar hackeando as coisas. Bom, sobre o Candy, ele tem algumas features bem legais. O suporte HTTP 2. Então, você não precisa fazer nada, ele magicamente funciona, porque alguém foi lá e programou. Sim, ele tem uma diretiva chamada Git. Então, quando você sobe seu servidor HTTP, ele vai lá no repositório Git, faz o clone desse repositório e está lá em real time rodando. Para que eu uso isso? Como eu uso container, para quem não conhece container, é diferente de máquina virtual. Toda vez que você sobe um container, ele instala tudo, quando você derruba, ele mata tudo. Então, quando você persiste dados dentro do seu disco do container, quando você desliga, você perdeu. Existem algumas formas de você mapear, fazer um link para dentro do container de uma pasta da sua máquina física. Mas, quando você sobe, quando você destrói, você perde tudo. E meu sistema, o que serve o site lá, que gera o site, ele está dentro do Git. Então, na hora que eu subo o servidor HTTP, que vai gerar os static e tal, não sei o quê, ele está dentro do Git, ele faz o clone e boa. Eu tenho o Startup, que eu consigo falar, quando você subir o servidor Candy, roda esse comando para mimificar arquivo, para compilar, você pode fazer o que você quiser. Mesma coisa quando ele tem uma diretiva chamada shutdown. Eu consigo ir lá e falar, quando você derrubar, você executa tal ação. E isso minimiza para mim uma porrada de shell script que eu tinha que escrever. Ele tem uma outra feature bem legal, que é que você pode escrever, sei lá, o Candy ele é para designer, developer e para produção. Então eu consigo lá escrever o meu blog em Markdown e na hora que eu subo, de vez eu gerar o estático daquele Markdown, o Candy ele vai e renderiza isso para mim. Hoje as páginas de About Me,
sobre o projeto, algumas informações, é feita com Markdown dentro do Samba. Porque eu não preciso me preocupar e é uma forma fácil de eu modificar isso daí. Como é estático, fica tranquilo trabalhar com isso. Bom, como que funciona a estrutura toda do Samba? Então, é o que eu comentei, cara. Essa é a solução que eu estou implementando dentro do Samba. Não que vai, abraça isso, instala lá no seu projeto e vai funcionar para sempre. Então, hoje eu uso Debian, por quê? Sei lá, uma escolha minha. Não tem nenhum motivo que eu amo Debian e tal. Eu uso Gentoo na minha máquina, então eu já não amo Debian. Eu uso Docker, eu esqueci de colocar o BSD, né? Mas isso eu esqueci de colocar. Bom, o servidor HTTP, estamos trocando para Candy, que é o servidor em Go que eu comentei. Meu banco principal, onde eu faço o storage de tudo, é o Postgre. Por quê? Porque eu acho Postgre legal. Poderia ser qualquer outra coisa, mas Postgre está me atendendo. Eu só acho que eu não colocaria nesse caso MySQL, porque eu já tive muita dor de cabeça com isso. Para fila e cache eu uso Redis. O que eu chamo de fila? Hoje eu tenho uma aranha lá que sai navegando nos sites de conteúdo adulto. E isso é um grande problema, porque se eu começo a sair muito para um host, para um servidor, ele pode me bloquear. Então eu tenho várias regras. Antes de eu sair, eu valido se eu já fiz, um exemplo, 10 saídas para aquele servidor. Se eu fiz, eu jogo para o final da fila para ele fazer mais para frente. Valido algumas regras de negócio, lendo robots do site. Então, hoje, eu não sou um Google, mas daqui a uns anos pode ser que eu tenha bastante dados. Não sei se que nem eles, mas tenho bastante. Bom, Elasticsearch. Praticamente, dentro do Elasticsearch eu tenho o ID de registro no meu Postgre e as categorias a categorização das coisas. Então, hoje, quem faz a recomendação de conteúdo é o Elasticsearch. Então, eu tenho um algoritmo lá que usa Machine Learning e rede de processamento neural, que é esse cara que tenta categorizar os conteúdos. Então, o servidor que roda isso, ele tem 2 placas de vídeo chamado Titan X, que tem 12 GB de RAM. E eu não lembro o nome do software que eu uso para fazer a rede neural. Eu sei que é em Lua, eu não me recordo. Depois eu procuro e posto no slide aí. Então, esse cara, ele vai baixar o conteúdo. Eu tenho um cara que baixa todo o conteúdo local. E todo o meu crawler não funciona na web. Então, eu tenho a fila para só baixar os arquivos HTML que os sites me fornecem, que eu uso wget. Alguém conhece wget aí? Tá. Então, eu não precisei reescrever a roda. O wget ele tem um comando que eu não lembro de cabeça, mas ele consegue navegar dentro do site inteiro do cara e ir baixando. Então, eu uso o wget para isso. E dentro dessa saída wget eu consigo passar parâmetros para ele, que é valida se você já saiu para esse host, se saiu muito, joga para o fim da fila e assim por diante. Então é para isso que eu uso o Redis, para controlar essa fila de processamento. O Elasticsearch, que eu estava comentando, eu uso para gravar as categorização e tal, que vem do algoritmo de Lua, que eu escrevi. Para servidor de imagem, eu uso o Tumblr para ficar mais fácil redimensionar e eu não precisar ficar cropando 1001 imagens que eu baixo dos outros sites. E praticamente é essa arquitetura aí que eu tenho do Samba. Bom, tá bom, Avelina, mas você está me falando aí que você tem uma máquina. Não, hoje o Samba, mesmo estático, eu tenho 4 máquinas. Só que muito mais acesso de quando era em WordPress. Meu load balance, depois de muito tempo, apanhando lá com o Nginx, fazendo load balance,
ou tentando fazer com Candy ultimamente, eu fui num evento que eu estava conversando com um cara bem conhecido da comunidade, que era um core committer do Mono. Ele falou, pô, Avelino, eu uso para load balance o meu servidor DNS. Eu falei, cara, mas como assim? Ele já faz isso por padrão. Para quem não sabe, o servidor DNS você consegue colocar mais de um IP para a mesma rota. Ele automaticamente faz isso para você. Então, hoje todo o meu load balance está dentro de um servidor DNS. Eu acredito que tenha limite de nós para colocar ali dentro de um servidor DNS. Tem ou não tem? Alguém falou não? Bom, eu acredito que deve ter algum limite para colocar dentro do servidor de DNS. Mas hoje, como eu tenho 4 nó de servidor, ele aguenta tranquilo. Ah, se ele tiver limite, o que você vai fazer? Tudo bem, eu crio... Vamos nomear de cluster. Cluster separados que vai bater no Nginx e o Nginx divide lá dentro a carga. Coisa que eu faria antigamente. Eu tentei usar Candy para isso, mas não rolou. Ele não teve performance aceitável para ir para a produção. Mas para servir arquivo estático ele funciona muito bem. O Nginx eu usaria no outro caso. Bom, tudo isso que eu comentei, eu já palestrei em outros eventos. Em São José a gente vai ter um outro evento de Python, mas geralmente não vai só pythonista, vai o pessoal da Globo que gosta muito de Go, vai bastante empresas de fora que mexem com outras tecnologias. E esse ano vai ser em São José dos Campos, do dia 13 a 17 de outubro. Então, quem gosta de Python ou gostaria de aprender, seja bem-vindo. Bom, é isso. Aqui estão meus contatos. Se alguém tiver pergunta aí, qualquer coisa do Samba eu consigo responder, fica tranquilo. Só não ter vergonha de perguntar, eu respondo. Que nem eu falei, eu tenho o Filmou e eu tenho o Samba. Eu tenho vaga para os dois. Então, o Samba, ele está usando o Go. E eu sei que é difícil achar profissional Go, mas você programa em qualquer tecnologia, manda currículo, a gente está formando profissionais. Hoje a gente tem um time de 5 desenvolvedores. Um cara que entrou sabia Go, o resto não sabia e está aprendendo. No Filmou a gente usa Python. E é isso. Alguma pergunta? Acho que tá. Não tá funcionando? Tá ligado. Boa tarde. Você tinha falado que usa o Go, que serve conteúdo estático no Samba, e eu queria saber por que não o Node, que tem uma comunidade maior e é mais famoso. Não? Tá. Eu tinha uma startup, cara, que foi comprado por uma empresa de fora do Brasil que eu usei Node. E a história que eu tive com o Node não foi bacana, por causa de mim mesmo. E foi até estranho que depois que eu vendi a startup, eu fui palestrar num evento na Argentina e tinha um cara que era dessa startup palestrando. Só que ele estava falando muito mal de Node. Eu não estava entendendo por quê. Porque ele estava mantendo o software que eu escrevi. Ou seja, minha experiência com JavaScript não é muito legal. Então eu deixo ele sempre para o browser, que lá ele funciona bem. Demorou. Valeu. Oi? Não, só essa. Boa tarde. Você falou que faz tipo round robin, né? DNS. Como é que você faz o deploy nas máquinas? Tá. Quando você faz a mudança num server, né? Você tem 4. Tá. Hoje a parte de deploy está tudo automatizado. Então eu tenho um cara lá que vai validar os testes, que é um CI que eu uso o Travis pago. Ele passou nos testes, ele automaticamente faz deploy em tudo via Git.
Boa tarde, meu amigo. Meu nome é Tiago também, sou do Piauí. Prazer. Me diga uma coisa. Como foi essa virada de você sair de uma coisa que você fazia por só prazer e colocava seu dinheiro lá para virar uma coisa lucrativa? Como aconteceu isso? Tá. Hoje praticamente eu tenho outros business como o Filmou, mas minha retirada aí mensal, que é da onde eu vivo, é o samba, que é o conteúdo adulto. E, bom, para mim foi um negócio bem complicado, cara, mas é um negócio que foi acontecendo naturalmente. Porque eu tinha o samba como, é o site que eu uso ali no meu tempo que eu quero me dedicar àquilo, né? Eu quero brincar lá, então era o que eu usava. Eu não sei o que vocês acham engraçado, cara. Levanta a mão aí quem não faz essa brincadeira. Bacana. Bom, programar. Quem não programa, levanta a mão. Então, foi complicado, cara. Até mesmo que eu tive que mudar algumas regras de negócio dentro do próprio site para ele começar a dar dinheiro, né? Então, não foi uma coisa muito confortável. Mas foi legal depois que eu comprei o primeiro apartamento. Aí foi bacana. Boa tarde, Thiago. Gondim aqui. Você falou que faz o balanceamento do DNS, né? Assim, o DNS ele vai te prover o IP, né? Mas também ele não vai adivinhar que a máquina caiu, né? Se caiu, vai continuar chegando a requisição nela. Já tentou experimentar um HProxy da vida para fazer um balanceamento mais inteligente? O servidor DNS ele é um pouco inteligente. Ele tenta ver se a máquina está online antes de mandar a requisição. Então, se ele não está online, ela vai passar para a próxima para mandar. Sobre o HProxy, eu nunca, teoricamente, precisei. Mas, teoricamente, era o que eu tinha na minha mente se... o Nginx está abrindo o bico para isso e está complicado, porque está mandando uma requisição para uma máquina desligada, que o Nginx não valida isso. Mas como eu não tive esse problema, e tudo dentro do Samba vem assim, tipo, eu tenho a necessidade e depois eu corro atrás, que nem. O Samba recebe muito ataque de DDoS. Então, durante semanas, o Samba ficava fora do ar. Até eu achar uma empresa, que é a Cloudflare, que eu pago um plano lá de $5.000, e ele me garante 2.500% de site uptime. Então, algumas coisas eu tento passar para frente. Boa tarde. Como é que você faz para moderar o conteúdo? Tá. Esse é um grande problema. O porquê? Quando geralmente o usuário começa a buscar coisas, pedofilia, essas coisas que no mundo de conteúdo adulto a gente não pode aceitar, uma que o site faz parte de uma organização de conteúdo adulto. Então, tem uma empresa do meio de conteúdo adulto que valida todos os sites. Então, o que o meu robô não pega, que é automaticamente, eu tento identificar, eu tenho 3 caras que ele vai revalidando o conteúdo. Só que não é o trabalho dele só, tipo, vou excluir conteúdo de pedofilia, zoofilia. Não, o trabalho dele é ensinar o robô de machine learning. Porque, sei lá, eu classifiquei uma loira como uma morena, por algum motivo que tinha um comentário lá no site que eu crawlei, que o cara trollou o vídeo ou falou alguma coisa ao contrário do que é aquele vídeo. Então, esses caras tentam ver isso. Só que é muito link, cara. Então, algumas coisas passam. E é essa outra empresa, esse órgão de conteúdo adulto chamado RSA, que cuida. Boa tarde. Tu falaste, de repente tu me perdoa se eu presumi errado, mas tu trabalhou durante muito tempo reativo em relação à tua hospedagem, né? Teus serviços caíam, tu tinha que procurar outra ferramenta. Qual é as ferramentas que tu usou para medição de carga e coisa e tal? Tá. Nada. Quando o servidor caía. Até eu instalar o Zabbix, que é o que roda hoje lá para me medir. Realmente eu estou usando tudo potencial do servidor ou não. O porquê que está caindo, geralmente eu não sabia.
Porque a coisa nasceu muito amador, sabe? Então, eu não tinha, em 2011, que foi quando ele nasceu, eu não tinha pretensão de fazer o site virar o que virou hoje. Até mesmo que eu tinha vergonha de falar sobre, pô, eu tenho um site de conteúdo adulto, eu ganho dinheiro com os outros programando. Então, é complicado. Sou eu de novo. Manda lá. Me diga uma coisa. É porque eu fiz uma pergunta, mas eu queria que você respondesse de outra forma. Eu vou fazer ela de novo. Beleza, eu tento responder. Porque eu encarei sua palestra mais como uma palestra de empreendedorismo, certo? Uhum. Você fala em escalabilidade, mas em empreendedorismo. Quando foi que você buscou esse lado mais empreendedor? Você foi em algum evento e teve estalo? Ou você fez algum curso? Como foi essa parte? Entendeu? Como foi que aconteceu? É isso que eu queria saber, entendeu? Tá, porque tem muita gente, eu acredito que tem muita gente da área de tecnologia que tem um hobby, mas não sabe fazer aquele hobby virar algum dinheiro, entendeu? Tá. Começa que eu vim de uma família que eu não tenho nenhum empreendedor. Então, esse negócio de empreender eu nunca soube o que era. Para mim, eu tinha que trabalhar dentro de uma empresa, X horas por dia e, sei lá, em geral, de social, que é um negócio que eu odeio. Bom, como que foi essa virada de chave, né? Praticamente foi automático, cara. Eu não queria tirar o site do ar, porque ainda era para mim programar. Então, eu não quis tirar o site do ar e eu fui tentando buscar meios para manter o site online. Pô, eu tirava todo o meu salário do bolso e entregar para o data center me hospedar estava se tornando complicado. E até mesmo que eu era novo, que eu estava pouco tempo programando. Então, foi buscando necessidade para deixar o site online. Hoje, eu posso até falar, eu uso um cara chamado Exoclick, que é um AdWords para o mundo de conteúdo adulto, que o Google não aceita. E eu comecei com um plano lá, que você entra no site, os caras te dão para qualquer site. E depois de um tempo que os caras perceberam que o tráfego aumentou, por parte dele, eles veio para mim e falaram, você tem muito acesso, a gente tem um plano que pode te pagar um pouco mais, e eles me ofereceram esse plano. Então, eu tentei dar o primeiro passo, aí depois o resto foi acontecendo. Tiago, a gente vem aqui da área de banco de dados, há uns 20 anos atrás, a gente via que as aplicações eram muito database-centric, então o gargalo estava sempre no banco de dados. Como é que você está sentindo hoje os desafios para o desenvolvimento web? Porque você citou como um dos problemas a parte de persistência, mas parece que o gargalo hoje está em outro lugar. Como é que você está sentindo a mudança de paradigma na área em termos de gargalo de desempenho? Sim. Eu vou te responder essa pergunta alegando que hoje eu não tenho sysadmin. Então, por eu não ter sysadmin e banco de dados relacional em geral, para mim sempre foi um problema, começando com que eu vou escalar, colocar 2 máquinas de MySQL. Cara, aquele jeito que o MySQL dá, para mim fazer no console dele, colocar outra máquina para servir um slave, eu acho ridículo. Então, eu tentei tirar o meu grande problema que eu tinha com o banco de dados e levar para outro lado. Pode ser que meu problema seria menor eu ter colocado do lado de banco. Só que hoje eu acho que se eu voltar atrás, deixar tudo ficar em real time, tudo batendo no banco, eu acho que pode ser um grande problema em parque de máquina. Começa que eu já fui expulso de muitos data centers dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não pode colocar conteúdo adulto. Então, o custo de servidor para mim é maior. Hoje não é tanto um problema, mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu só poderia colocar colocation, que para mim sairia mais barato. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou num data center na França, que foi o que eu consegui negociar com um cara, que ele iria até o data center que eu tinha acabado de ser expulso, que era soft layer, pegar minhas máquinas e levar para a França. Então, o cara que fez esse trampo para mim. E hoje, tudo que envolve servidor para conteúdo adulto é um grande problema. Para ter uma ideia, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas o
pessoal do qualquer coisa Hub lá, que vocês devem imaginar o que é, P-Hub lá, eles têm um data center próprio, por causa que eles já sofreram muito com problema de infraestrutura de servidor. E de ser expulso de Ienes data center nos Estados Unidos também. Mais alguma pergunta? Olá, tudo bem? Opa. Eu sou demonstrador de São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta mais focada de ambiente de analytics. Eu sabia quais são as ferramentas que você utiliza para identificar o público que acessa o seu site. Tá, legal. Em geral, eu não gosto do Google, então eu não uso o Google Analytics. Eu usei durante muito tempo o Piwik, o WStatics. E hoje eu uso o Piwik, que é uma ferramenta em PHP. Só que eu não posso colocar o JavaScript dele na minha aplicação, porque senão eu começo a ter problema com o servidor PHP, que eu vou ter que colocar muitas máquinas para ele conseguir logar esses dados. Ele tem um módulo que eu ligo, pego o log do meu servidor e mando para ele, aí ele processa. Hoje está assim. Só que, como esse ano eu queria palestrar sobre o Samba, eu resolvi colocar no Google Analytics, em janeiro. Foi legal que em menos de um mês ele pediu para mim assinar a conta Premium. E o mais legal ainda é que eu comecei a quebrar o Analytics inteiro. Como os números são muito grandes, então o layout dele ficou todo torto. Então, essa informação é bem legal. Alguma pergunta? Bom, obrigado. Meus contatos estão aí, eu estou no evento até o final e se precisar, só mandar e-mail ou Twitter. Obrigadão.